Igreja, a paz do Senhor. Vamos começar a nossa escola dominical no dia de hoje. Eu pediria a nossa irmã Simone que orasse, entregando as nossas vidas, a vida de vocês, para que a palavra possa vir abrir o nosso coração, o nosso entendimento, porque a palavra de Deus ela é prática. Elas são ensinamentos para a nossa vida. Então ela precisa entrar na nossa mente e ser acolhida no nosso coração. Então eu gostaria de convidar a Simone que orasse, apresentando as nossas vidas no dia de hoje. Pai, nós te louvamos, Deus, por essa manhã. Te agradecemos por que estamos aqui, Senhor, para a mesa da palavra. Te pedimos, Pai, aquieta o nosso coração. Pai, tira de nós tudo que não te agrada. Pai, que o nosso coração possa ser terra fértil na tua palavra. Que a nossa mente possa ficar cativa de ti, Senhor. Que venhamos aprender, Paizinho, e fazer o mundo da tua palavra. Assim como disse o nosso irmão, que a palavra é prática. Pai, que venhamos, Pai, em nome de Jesus, fazer a diferença. Aonde nós estivermos, seja na nossa casa, com a nossa família, Pai, seja no trabalho, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Abençoa, Deus. Pai, em nome de Jesus, que hoje nós possamos aprender cada vez mais de ti e se alegrar com a tua palavra, Pai. Que assim seja, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na aula passada nós falamos sobre a visão do Cristo glorificado. Cronologicamente falando, essa etapa corresponde a que etapa da história? Se tratando do versículo 19 do capítulo 1. Portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois. O Cristo glorificado, do ponto de vista de João, é algo, em que tempo que acontece ele? Vamos lá, ninguém. Eu que não soube fazer a pergunta, vocês que... Oi? Cristo glorificado seria quando Jesus foi assunto ao céu e sentou à destra de Deus? Sim, no ponto de vista de João, isso já tinha acontecido, estava acontecendo, ainda iria acontecer. É passado, é presente ou futuro? Passado. Então, na aula passada, nós falamos sobre o passado e fizemos uma introdução das coisas que estavam acontecendo, ou seja, do presente, como está escrito aqui, como também as que se referem ao presente. E eu vou lembrar vocês que nós falamos que o presente não é só o presente de Jesus, de João não, tá? O presente é a história da igreja, é a igreja profética, aquela que começa com a descida do Espírito Santo e termina com seu arrebatamento. Isso aí se refere às coisas presentes. Do ponto de vista nosso, em escatologia, no livro de Apocalipse, nós estamos vivendo o presente. As coisas que hão de acontecer são as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. As coisas que Jesus se refere ao futuro é aquilo que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Amém? Bom, então vamos lá. Nós fizemos uma introdução sobre o tempo presente e nós falamos que as 7 cartas, ela tem sua divisão própria. Todas elas são divididas da mesma forma. Primeiro, Jesus faz uma programação que normalmente é igual ao anjo da igreja, pontinho. Ou seja, aí ele se refere à cidade a qual está falando. Então, isso é a programação. Depois, a apresentação. É quando Jesus se apresenta à igreja. Isso fala pontinho. E também está
ligado às coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Eu vou explicar isso quando a gente começar, tá? Quando a gente começar em Efésios, eu vou falar assim diz, aquele que tem na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Isso aí, quando Jesus se apresenta àquela igreja, aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 castiçais, Jesus, ele está fazendo uma introdução dos problemas ou dos elogios que ele iria apresentar para aquela igreja. Quando Jesus se apresenta para a igreja, é algo que está acontecendo naquela igreja. Jesus se apresenta como alguém que tem conhecimento e que pode suprir as necessidades deles. Entenderam? Então vamos lá. A declaração. Então ele fala sobre os problemas da igreja. Aí depois ele fala sobre a aprovação, ou seja, aquilo que as igrejas estavam fazendo de correto. Aí depois ele fala sobre a censura, ou seja, aquilo que a igreja estava fazendo e que não agradava a ele, aquilo que ele censurava, aquilo que ele não concordava, aquilo que ele era contra. Aí depois vem a exortação, ou seja, Jesus ele convida a igreja ao arrependimento e diz: caso isso não aconteça, eu virei sobre ti e vou castigar, e vou trazer juízo. Amém? Aí depois vem a recompensa. Ao vencedor vai ter a recompensa, ou seja, aqueles que venceram aqueles problemas pelo qual a igreja estava passando. Amém? Então, fazendo essa apresentação sobre as cartas, nós agora vamos entrar nas cartas propriamente ditas. Então vamos lá. A primeira carta ele enviou à igreja de Éfeso. A primeira carta ele enviou à igreja de Éfeso. E está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E diz assim: Ju, você poderia colocar para a gente? Que a igreja possa acompanhar. Até o 7, tá, Ju? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então vamos fazer um estudozinho sobre as pormenorizado das coisas que Jesus apresentou a essa igreja. Primeiro, Jesus
representa, né? Isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Nós já vimos na aula passada que as 7 estrelas são os anjos daquela igreja. E nós falamos algumas interpretações das pessoas, de alguns teólogos, e de acordo com aquela que mais nós entendemos, os anjos são os líderes das igrejas. Então Jesus falou que ele é aquele que tem os anjos, ou seja, é aquele que guarda os líderes da igreja. Jesus, ele anda no meio das igrejas, mas o líder, ele guarda em sua mão. E a razão nós já falamos na aula passada, que o líder é aquele que toma conta das ovelhas, como quem tem que dar conta dela. Por isso, Jesus os guarda em sua mão. Em relação à mão de Deus, Jesus falou: olha, ninguém é mais forte do que o Pai, portanto, ninguém pode tirar vocês das minhas mãos. Não há quem possa tirar os líderes da igreja das mãos de Deus. Deus é aquele que tem um cuidado especial sobre o líder, porque Deus sabe que quando Satanás ele investe contra uma igreja, a primeira pessoa que ele quer derrubar é o líder. Derruba os líderes e as ovelhas se dispersam. É o que a palavra diz. Derruba o pastor e as ovelhas se dispersam. Então Jesus é aquele que tem o líder nas mãos, que passeia e que guarda e que anda no meio da igreja, no meio do candelabro. E aí nós lembramos daquela promessa de Jesus: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto existir igreja, Jesus vai estar no meio dela guardando. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas igrejas. Agora nós vamos falar sobre a aprovação da igreja de Éfeso. Jesus exaltou as obras de Éfeso, Jesus exaltou o trabalho de Éfeso, Jesus exaltou a paciência de Éfeso, e a paciência no grego significa persistência imperturbável. Nada abalava a fé da igreja de Éfeso, nada abalava a caminhada de crescimento da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja paciente, ou seja, ela tinha uma persistência imperturbável, inabalável. A igreja de Éfeso também era uma igreja diligente. Éfeso também era uma igreja cautelosa, porque ela colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. João, capítulo 2, por gentileza, capítulo 2, verso 2. Nós vamos ver só a segunda parte. Exato. Sei que você não pode tolerar os maus, e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja cautelosa. Não adiantava você chegar lá na igreja e dizer que era uma personalidade se você não era. A igreja colocava essas pessoas à prova, e quando via que eles estavam mentindo, não os aceitava como tal. E eles sofriam e trabalhavam pelo nome de Cristo incansavelmente. Outra coisa também que Jesus elogiou na igreja de Éfeso é que eles desaprovavam as obras dos nicolaítas. Tenho, porém, a seu favor que odeias as obras dos
quais eu também odeio. E há algumas discordâncias, tá, em relação a essas obras dos nicolaítas, tá? Os teólogos, os estudiosos, eles diferem em relação a isso, porque até mesmo os pais das igrejas discordavam em relação a essas obras dos nicolaítas. Vocês se lembram quem eram os pais das igrejas, me lembram? Eu falei sobre isso aqui na primeira aula. Quem eram os pais das igrejas? Queria ter uma irmã assim, né? Os pais das igrejas eram os discípulos dos apóstolos. Eles eram considerados os pais das igrejas, tá? Então, por exemplo, Irineu, que viveu no ano de 180 depois de Cristo, ele dizia que esse Nicolau era o mesmo diácono que foi ordenado lá em, deixa eu ver se eu anotei aqui, bota aí, por favor, Atos capítulo 6, verso 5. Irineu diz que esses eram discípulos de Nicolau, que foram dos discípulos, que foram um dos 7 eleitos diáconos. Bota aí pra gente, por favor. 6,5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Irineu diz que as obras do Nicolaítas eram discípulos desse Nicolau, que foi eleito um dos 7. Já Clemente de Alexandria, ele discordava disso. Eles diziam que as características buscadas nos diáconos não cabia um homem com essa índole, alguém que criasse doutrina que era contrária aos sãs ensinamentos de Jesus. Ele discordava que esse Nicolau fosse o mesmo Nicolau daí. Então, quer dizer, a discordância em relação a essas obras dos nicolaítas. Aí, como um todo, parece ser melhor que um partido levando esse nome existia na Ásia quando Apocalipse foi escrito, ou então algum outro falso mestre com esse nome. Na expressão "eu também aborreço", que na tradução aí foi colocada como "odeio", Suete faz esta observação pertinente: aborrecer as obras más é a mesma coisa do que você aprovar as boas obras. Aquele que é contra o mal é a mesma coisa de ser aquele que é a favor do bem. Suete fez essa observação que é muito pertinente. Se eu aborreço o mal, logicamente eu sou a favor do bem. Então, aborrecer o mal significa fazer o bem, ser a favor do bem. A censura. O que Jesus viu de errado? O que Jesus viu de errado nessa igreja? O grande cabeça da igreja, que é Jesus, e aí, em contrapartida dele, né, que tem na mão as 7 igrejas, o líder da igreja, o verdadeiro cabeça, o verdadeiro dono da igreja se chama Jesus Cristo. O grande cabeça da igreja viu apenas uma coisa errada na congregação de Éfeso. Embora essa congregação fosse ortodoxa, perseverante e zelosa, ela carecia do amor. Sem isso, tudo mais era em vão. Quando Jesus diz para a igreja de Éfeso, deixa eu ver se eu leio.
Lá no versículo 4, quando Jesus diz: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. O termo original da palavra, Jesus está dizendo: olha, o fato de vocês terem abandonado o primeiro amor, coloca para baixo tudo aquilo que eu elogiei em você. O fato de vocês não praticarem a obra, fazerem a minha obra com amor, derruba, torna nulo tudo o que vocês têm feito. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ó, por causa disso, eu não reconheço as tuas obras, eu não recebo as tuas obras. Nós falamos lá, né, quando nós estudamos escatologia no Tribunal de Cristo, nós falamos que o Tribunal de Cristo é um tribunal compensatório e que as obras seriam provadas de acordo com os elementos: ouro, prata, bronze, madeira, fêmur, palha. Não é exatamente essa ordem, talvez nem exista, mas ou seja, então essas obras, todas essas obras que a igreja de Éfeso estava fazendo, quando fosse colocada à prova no Tribunal de Cristo, ela iria se queimar. E a razão é porque tu abandonaste o primeiro amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse primeiro amor, tá? Porque tem muita gente que interpreta isso de uma maneira errônea, tá? Vamos explicar o que é esse primeiro amor. Esse primeiro amor, só para dar uma van PME, não é aquela empolgação inicial de todo o novo convertido. Primeiro amor vai muito além de uma empolgação inicial. E para a gente entender como que a Bíblia ela se completa, como os livros são harmoniosos entre si, para a gente ver que não há contradição bíblica. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 13. Os 3 primeiros versos, tá, João? São escritores diferentes, porque na minha concepção o autor é um só, é o Espírito Santo. São escritores diferentes, mas a harmonia permanece. Não há contradição na palavra de Deus.
Amém? E isso é prático para a gente. Igreja, novos discípulos. Qual é a nossa motivação? O que faz a gente estar aqui todo domingo? O que faz a gente participar da célula, fazer visitação, pregar o Evangelho, visitar os doentes? O que faz a gente fazer isso? Qual é a nossa motivação? A motivação está sendo a correta? Ou como a igreja que é? Está sendo uma motivação que não agrada ao Senhor. Embora a gente fizesse com zelo. Embora as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Mas Jesus se agradava mais das primeiras. Pratique as primeiras obras. Olha, no começo, eu me agradava de vocês, daquilo que vocês faziam. Hoje, não me agrado mais. Volta lá, lembra? Faz como era antigamente. E aí, querido, a gente viu que profeticamente falando, a igreja de Éfeso é a primeira igreja, tá? É a igreja dos apóstolos. É aquela que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, que é também a nossa base, a sustentação dessa igreja. Essa igreja que é sustentada nos ensinamentos dos apóstolos, essa igreja que é sustentada na oração, no partir do pão e na comunhão, tá? Estamos como suporte. Essas quatro virtudes aqui, a gente busca colocar isso em prática na nossa vida cotidiana, tá? Mas surge uma pergunta, né? O que é esse primeiro? O que é esse primeiro amor que Jesus coloca como tão importante? A gente vai ver que a exortação para a igreja de Éfeso, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro do seu lugar. Que Jesus disse para eles, olha só, a igreja vai deixar de existir se vocês não se arrependerem e praticar as primeiras obras. Foi exatamente isso, literalmente isso, que Jesus falou ao líder dessa igreja. Se você não voltar a praticar as primeiras obras, a motivação ou o amor, não tem o porquê dessa igreja existir. Então vamos lá. O que era esse primeiro amor? Ou caridade? Algumas Bíblias traduzem amor como caridade, que a caridade é o amor sendo colocado em prática, tá? Então vamos lá. O que é esse primeiro amor que a igreja de Éfeso havia deixado? Quase todos os comentaristas entendem que a palavra primeiro precisa ser interpretada cronologicamente, ou seja, abandonaste o primeiro amor, aquele primeiro amor, aquele que vocês praticavam no começo e que eu elogiava e que fazia a igreja crescer. Pedro pregou e 5 mil se arrependeram. Paulo pregava e aí eu estou usando uma hipérbole, cidades inteiras se converteram. Então, a maioria dos estudiosos entende isso primeiro como cronologicamente. Esse era o amor da igreja primitiva em Éfeso, especialmente durante os dias do ministério de Paulo. Do ministério de Paulo ali. João, bota aí para a gente, por favor. Atos 19 e 20. Atos 19 e 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor. Perdão. 19, está 19 e 19. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortaleceu. Bota 19 também.
Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Agora coloca 21 para a gente, senhor. 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então essas coisas, esses livros de encanto, na época que Paulo passou pela cidade, isso aconteceu. E bota também junto, por favor, Atos 20, 37. Bota 36, artigo 36. Isso aí foi a passagem que Paulo se despede da igreja de Éfeso, tá? Que todos choram muito. Então, durante a passagem de Paulo por essa cidade de Éfeso, essa cidade, ela estava vivendo aquele amor que Jesus havia elogiado. A tentativa de alguns de interpretá-lo qualitativamente, ou seja, primeiro amor ser aquele amor de qualidade, ser aquele amor sublime, que nós vamos falar sobre ele aqui, ainda hoje aqui também, tá? Como significando amor de primeira classe, não aparece encontrar apoio adequado na palavra grega aqui usada. É verdade que ela pode significar principal ou superior, mas a ideia é de prioridade e não de qualidade. A motivação com as mais elevadas obras que ele fazia não era o primeiro amor, ou seja, a motivação pelo qual ele fazia todas aquelas obras que Jesus elogiou não era o amor. Então esse primeiro amor é o amor prioritário, é aquele que vai me levar a praticar as obras. Por que eu prego? Eu prego porque eu amo. Por que eu visito? Eu visito porque eu amo. Por que eu venho à igreja? Eu venho à igreja porque eu amo. Como Jesus fala: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: olha só, eu tenho contra vocês que a motivação pelo qual vocês fazem isso tudo que me agrada não é o amor. Então, mais do que o entusiasmo inicial, aqui Jesus está querendo prioridade para o amor, motivação para o amor, ok? Amor tem que ser a nossa principal motivação. O amor é essencial aos conhecimentos dos cristãos. Os cristãos, eles são reconhecidos não pelas suas obras, mas pelos seus frutos. E amor é um dos frutos do Espírito. Amém? Mais do que isso, amor é o principal fruto do Espírito. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Do lado lá em 1 Coríntios, vamos ver do verso 4 ao verso 7. E a gente vê de qual amor Jesus está falando à igreja de Éfeso. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 4. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suportar. Essa é a qualidade do amor que Jesus espera ver em nós. Esse amor aí é o caminho excelente que Paulo fala para a igreja de Corinto. Procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Aí Paulo começa a falar sobre o amor. Então vamos lá. A exortação. A exortação, ela compreende 3 práticas que a igreja deveria adotar. Primeiro, a igreja deveria lembrar. Lembra onde caíste. Segunda prática, a igreja deveria se arrepender. Arrependa-se das suas obras. Terceiro, a igreja deveria praticar. E pratica as primeiras obras. Aquelas que vocês faziam no começo da história de vocês. Lembra-te de onde caíste. Precisamos voltar ao lugar onde deixamos Jesus. Toda vez que Jesus passa a não estar conosco, a não caminhar conosco, nós precisamos voltar, porque com certeza Ele está esperando onde nós o deixamos. Jesus, Ele está te esperando exatamente no lugar onde nós o abandonamos. Vamos ver, isso aconteceu na vida de Maria e José, tá? Joabe lá em Lucas, capítulo 2, Lucas capítulo 2, vamos ler do verso 41 a 52. Eu não anotei o capítulo errado. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Os pais de Jesus haviam perdido Jesus em Jerusalém. Eles acharam Jesus em Jerusalém. O filho pródigo abandonou o pai em casa, saiu. Ele voltou e encontrou o pai em casa. Jesus vai estar exatamente nos esperando no lugar onde nós deixamos de caminhar. Arrependa-te, muda a sua mente, pense como antigamente. Jesus vai estar nos esperando. Arrependa-te das obras praticadas nesse período. Lucas 15, de 13 a 16. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou
para o seu campo a fim de cuidar porcos. Só um minutinho, Jô. Querido, cuidar porcos. Para o judeu era o serviço mais indigno que se poderia ter. Porque para o judeu, porco era um animal imundo. Como diz que ele foi cuidar dos porcos, está dizendo que o filho mais novo, ele desceu o mais baixo que ele poderia descer. 16, por favor. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E o 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aí, em meio às necessidades, que o filho mais novo, ele começou a se arrepender. Ele começou a lembrar de como era a vida dele com o pai, que ele não gostava. Tanto não gostava que pediu a parte que ele nem tinha direito, que ele era o filho mais novo. Nessa época, só o filho mais velho tinha direito à herança, tá? Ele nem tinha direito, mas ele foi lá e pediu e recebeu metade da fortuna do seu pai. Eu era tão mais feliz que meu pai. Arrependa-se, mude a sua mente. Aí, o filho pródigo começou a mudar a sua mente. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa exatamente isso: mudança. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que matava, não mate mais. Isso é o arrependimento sendo colocado em prática. Amém? Então, a exortação da igreja de Jesus para aquela igreja era exatamente 3 práticas que eles deveriam adotar. Primeiro, lembrar de onde eles caíram, de onde eles abandonaram Jesus, de fazer suas primeiras obras. Depois, se arrepender das obras que eles estavam fazendo atualmente. E terceiro, praticar as obras que agradavam a Deus. Não é que as obras nos agradavam a Deus, mas a motivação era aquilo que desagradava a Jesus. Então vamos lá, o convite. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7, só a primeira parte, gente. Exatamente isso. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 igrejas, o convite é sempre esse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a gente dar crédito à palavra de Deus. Vai ser sempre o convite de Jesus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Pratica o que o Espírito ensina à igreja. E esse convite, ele ocorre, como eu já falei, ele ocorre em cada uma das 7 cartas. Nas primeiras, a exortação precede a promessa. Primeiro, Jesus fala exatamente como ele fez aí: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o convite. A promessa é: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nas 3 primeiras cartas, o convite vem primeiro. Nas 4 últimas, primeiro vem a promessa, depois vem o convite. Jesus, ele faz uma inversão. E existe alguns lugares na Bíblia em que esse convite ele é feito. Vamos lá ver? João, coloca aí, Mateus 11:15.
ele aparece. Mateus 13, 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora 13:43. Jesus mostra essa expressão, né? Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Marcos 4:9. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 23 agora, João 4:23. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Lucas 8:8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. A 100 por um, tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E Lucas 14:35. Não serve nem para o solo, está falando sobre o sal, está quando ele se torna cítrico. Ele não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isaías 53 começa da seguinte maneira, Isaías escrevendo: quem deu crédito à nossa pregação? A palavra do Senhor está sendo difundida, a palavra do Senhor está sendo pregada, e aquele que tem ouvido deve ouvir. E a palavra de Deus ela não vem vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada. E a palavra de Deus, como diz o nosso pastor, ela é terapêutica, ou seja, ela nos cura, e ela é pedagógica, ela nos ensina. E a palavra de Deus, ela é prática para a nossa vida. Ela é regra de conduta para o nosso dia a dia. Na palavra de Deus, há ensinamento para qualquer problema que nós venhamos a ter na vida. O autor de Hebreus já dizia: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e propósito do coração. A todas as igrejas, Jesus fez o mesmo convite: ouça o que o Espírito diz à igreja. E ouvir é aquilo que Isaías falou, é dar crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui foi revelado o braço do Senhor. Ouvir a palavra de Deus é muito mais do que ela entrar no ouvido e a gente entender esse som. Ouvir a palavra de Deus é colocá-la em prática, é fazer exatamente o que Isaías disse: dar crédito, colocá-la em prática. A recompensa, 7 vezes, no mesmo capítulo 7, agora a gente vai ler Apocalipse 2:7, a segunda parte, que é a recompensa, aquilo que vai ser dado ao vencedor, ou seja, aquele que se lembrar, aquele que se arrepender e aquele que praticar a primeira obra. Ao vencedor darei o direito de comer
da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse é a recompensa, o prêmio ao vencedor. Paraíso aqui, ele nos leva ao Éden, onde a árvore da vida estava no meio do jardim. Bota lá, João, por favor, Gênesis 2:9. Apocalipse não, Gênesis, por favor, 2:9. Gênesis 2:9. Se eu falei Apocalipse, me perdoa, tá? Foi um ato falho. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida no Éden, no jardim que Deus criou para o homem, ela estava no meio do jardim. Agora a árvore da vida está no meio do paraíso de Deus. Paraíso no Novo Testamento, ou é o estado dos mortos abençoados, isso nós vemos lá em Lucas 23:43. Jesus respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa foi a promessa que Jesus fez ao malfeitor que se arrependeu quando estava sendo crucificado junto com Jesus. Ou uma esfera supramundana, identificado como o terceiro céu, para a qual as pessoas chegam em êxtase. 2 Coríntios 12:2. Aí a gente não vai ver não que é grande, tá? Mas isso aí fala sobre Paulo, né? Que disse que foi levado ao paraíso, ao terceiro céu, e viu coisas que era impossível dizer aos homens. Ou como aqui, a alegria final dos santos na presença de Deus e de Cristo. Na mensagem para Éfeso, vimos 3 ensinamentos. Primeiro, a insuficiência das obras. Éfeso era profusa em obras, abundante em obras. Portanto, Jesus falou: olha, tenho porém contra ti, nada disso me alegra, nada disso tem validade diante de mim. Por quê? Pela necessidade do amor. Esse é o segundo ensinamento que nós temos na carta para Éfeso. E também fala sobre a natureza do arrependimento. Arrependa-te, ou seja, pratica as primeiras obras. Volta a praticar as obras que me agradam. Já são 10h20, tá? Já está terminando, né? 10h20, já está terminando. Então, eu era para eu fazer no começo, eu botei até o livro aqui para eu fazer no começo. Eu vou ler para vocês algumas características dessa cidade de Éfeso, tá? Na época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Eu ia escrever ali, mas é muita coisa para escrever, tem que ler nem tanto. Está lá na página 409. Destino da igreja de Éfeso. A primeira carta foi escrita ao anjo da igreja que está em Éfeso. Essa era a cidade principal da província da Ásia, ao lado oeste da Ásia Menor. Na época em que João a escreveu, essa cidade era um grande porto, situado perto
da boca do rio Cáspia. Caravana nas estradas romanas do norte, leste e sul convergiam aqui para deixar as suas cargas em navios que velejavam para o oeste em direção a Corinto, ou mesmo até a Itália. Éfeso era uma metrópole agitada. Essa cidade era a porta de entrada da Ásia. O procônsul precisava desembarcar aqui quando iniciava o seu ofício como governador da Ásia. Ao mesmo tempo, ela era a estrada principal para Roma. No início do segundo século, quando os cristãos estavam sendo enviados por navios para Roma para alimentar os leões, Inácio chamou Éfeso de a Rota dos Mártires. Politicamente, Éfeso era uma cidade livre. Isso significava que ela desfrutava de uma medida considerável de autonomia autônoma. Nessa cidade também ocorriam os famosos jogos anuais. Muitos cristãos morriam nesses jogos anuais, tá? Eles eram gladiadores que se degradavam até a morte, tá? Na arena da religião, Éfeso era o centro de adoração de Artemis. Seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era chamada de a luz da Ásia. Contudo, ela era uma cidade pagã, repleta de treva da superstição pagã. Suete escreve: a cidade era um canteiro de rituais e superstições, um local de encontro do Ocidente e do Oriente, onde gregos, romanos, asiáticos se acotovelavam na rua. Por causa da sua importância estratégica, Paulo havia passado mais tempo aqui, perto de 3 anos, do que em qualquer outro lugar nas suas 3 viagens missionárias. Ele fez muitos convertidos, tanto judeus como gentios, e construiu uma igreja forte. Ou seja, a igreja de Roma ela foi fundada por Paulo, tá? Nos anos 60 depois de Cristo. Timóteo foi colocado lá. A tradição da igreja primitiva afirma que João passou os últimos anos da sua vida nesse terceiro grande centro do cristianismo. Terceiro porque ele vinha depois de Jerusalém e Antioquia. Hoje, essa metrópole poderosa da passado é um monte de ruína. O rio Cáspia encheu o porto em lodo, de maneira que a cidade é somente um pântano de junco. O mar fica a cerca de 10 quilômetros. Vocês se lembram qual foi a condenação para a cidade? Para a igreja? Tirarei de ti o teu candelabro. Hoje, a igreja de Éfeso não existe mais. A cidade de Éfeso não existe mais. É um pântano. É um monturo de lixo. Há 3 razões lógicas para João escrever primeiro para a igreja de Éfeso. Primeiro, ela era a principal igreja na Ásia, estava situada na principal cidade da província. Terceiro, ela era a cidade mais próxima de Pátmos, a cerca de 100 quilômetros. João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava aprisionado na ilha de Pátmos, tá? Ela seria a primeira cidade a ser alcançada pelo mensageiro que levava essa carta. E terceiro, ela era a igreja mãe de João. Nesse domingo, a igreja mãe de João quer dizer que aos olhos de João era a principal igreja da Ásia Menor. Nesse domingo pela manhã, o idoso apóstolo estava indubitavelmente pensando acerca das necessidades e problemas dessa igreja, como das outras 6 igrejas que podem ter estado sob a sua jurisdição. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente fala sobre a carta à igreja que estava em Esmirna, tá?